O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, que Jesus possa estar sempre conosco, envolvendo a cada um de nós. É um prazer estarmos reunidos nesse grupo, no YouTube, da página da nossa casa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Muito obrigada pelo convite, essa casa que nos acolhe com tanto carinho e amor, E que nós possamos, juntos, elaborar esse estudo desse momento. Nós vamos falar sobre a vida e a morte. E antes da gente começar o estudo, meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidas aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois nós fazemos nosso estudo. Vamos então manter os nossos pensamentos elevados ao alto, a Jesus, o nosso irmão maior, a espiritualidade boa e amiga que nos assessora a todos os momentos. E pedimos assim, Senhor, que o Senhor possa nos envolver em paz, em harmonia, em tranquilidade, e que nós possamos vencer as nossas dificuldades gradativamente, aprendendo com as lições que nos são dadas pela vida, para que possamos crescer e evoluir como espíritos imortais que somos. Jesus, amigo, muito obrigado por tudo, que o Senhor possa envolver a cada um de nós, hoje e sempre, em paz e harmonia. E que assim o Senhor possa estar sempre conosco e nós, que possamos, através dos nossos atos, pensamentos, nossas emoções equilibradas, que nós possamos estar em sua divina presença hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, então, nós vamos falar sobre a vida e a morte. E esse capítulo ele está inserido justamente no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que aí Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, coloca para os espíritos da codificação as perguntas de número 68 a 70, para que nós possamos compreender o significado de vida e morte. E temos, é claro que são questões que têm uma grande relevância, porque todos nós queremos saber se vamos para onde quando morremos, se realmente desaparecemos, se deixamos de existir, se o ser existente ele continua apesar de não estar mais no corpo físico. Então essas são questões muito bem concebidas por nós desde a antiguidade. E que com a doutrina espírita, vão sendo explicadas para nós, para que possamos entender. Só que aqui ele está junto com o que é fluido vital, falando do fluido vital, para que nós possamos entender de uma forma mais clara a vida. Então, em que pese essa discussão sobre a vida e a morte, ela seja multifacetária e possa ser desenvolvida sobre vários aspectos, deve-se ter em mente que o estudo proposto por Allan Kardec em torno do tema nessas perguntas tinha como pano de fundo a sua relação com o princípio vital, o objeto central do capítulo desse estudo, desse capítulo 5 do estudo. É nesse contexto que Allan Kardec questiona os espíritos superiores na pergunta 68 do Livro dos Espíritos, qual a causa da morte dos seres orgânicos, ao que eles respondem que seria pelo esgotamento dos órgãos, afirmando ser possível comparar morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada, pois se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, Kardec aqui faz, para que a gente possa entender melhor, uma analogia entre uma máquina, um aparelho elétrico, e o ser humano, o organismo físico. Então, quando os órgãos não estão bem, não estão em equilíbrio, o corpo está enfermo, não mais está respondendo os estímulos, o que acontece? A vida vai se extinguindo, até cessar. No livro Filosofia Espírita pelo Espírito Miramês, o médium João Nunes Maia, ele fala dessa pergunta, ele coloca, e a gente só compilou algumas partes. A causa da morte de um corpo é o esgotamento orgânico.
Quando se processa a velhice, os órgãos enfraquecem. Isso é normal, acontece com todo mundo, né? E a vitalidade diminui. No entanto, a morte por desastre interrompe, por vezes, o movimento orgânico e a interligação de uns órgãos com os outros. A força vital desapropria-se da área que comandava e tudo entra no caos, por faltar harmonia no conjunto. A verdadeira causa da morte é de difícil comprovação, dado o engenhoso esquema espiritual, traçado à luz do karma de cada espírito, ou seja, dentro da lei de causa e efeito de cada espírito, bem como, e certamente, do seu livre-arbítrio. O poder da vontade soma como bênção de Deus e pode modificar o cronograma, assim como os homens podem e mudam de vez em quando as suas próprias leis, né? Então, as leis divinas, elas são misericordiosas, porque elas estão unidas à lei de justiça e amor, né? Então, elas estão unidas. Então, a morte de cada um é próprio de cada um. Cada um vai ter um desencarne diferente, uma vida diferente, isso tudo porque nós somos pessoas semelhantes, porém que temos toda uma existência diferente uns dos outros. Então, a morte de cada corpo humano não é um determinismo. A vida pode se estender o quanto for necessário, desde que os agentes da espiritualidade maior acharem conveniente tal decisão. Assim, as provas, infortúnios e sofrimentos tanto podem aumentar como diminuir. O mundo espiritual que comanda a existência dos homens na Terra escolhe o melhor para cada um. Surgem questionamentos quanto ao fato de um homem de bem morrer jovem, sendo que o inconveniente à sociedade permanece até a velhice. Isto porque os espíritos que dirigem a humanidade têm olhos para ver as necessidades mais profundas de cada um. Alguns de nós precisam ainda continuar aprendendo, continuar na lida para que possa se melhorar. Outros já não precisam, nesse momento, ficar mais tanto tempo. Não há injustiça em campo algum de vida. Cada qual recebe somente o que merece nas linhas que percorre. A morte é sinônimo de desagregação da forma física, sem que desapareça a vida do corpo, e muito menos a do espírito. Tudo criado por Deus tem vida imortal. O que ocorre são infinitas transformações que se processam no seio daquilo que existe. Então, a vida depende, assim, da integridade, da harmonia e do ajuste da máquina orgânica, de modo que o seu desalinho ele poderá acarretar a morte do corpo, especialmente quando isso se dá em órgãos vitais, como o coração, que, apesar de sua importância, por ser máquina da vida, é apenas mais uma das peças essenciais do corpo humano, como esclarece os espíritos da codificação na pergunta de número 69 da mesma obra, né? Então, naquela época de Kardec, o coração devia ter, assim, ser um órgão de maior até importância, mas hoje a medicina já nos comprova que não. Muitos órgãos são importantes e sem eles, ou com um mau funcionamento, nós vamos chegar até a morte também. Ocorrendo a morte, a matéria inerte se decomporá. E aí, o que acontece? Quando nós morremos, cessando a vida no corpo físico, né? E aí, esses elementos que compõem os nossos organismos e o fluido vital, como ensinam os espíritos superiores na pergunta 70, volta à massa de onde saiu, completando assim o ciclo contínuo da vida. Em nota explicativa sobre o tema, e aí Kardec vai colocar, após a questão 70, explicações muito boas, bem sensatas para que nós possamos entender melhor. Então, morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, ou seja, morremos nós, os elementos orgânicos, aquilo que compõe o nosso organismo, volta para o universo para que componham outros, formem outros corpos. E aí que vão resultar em novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente restituírem a essa fonte quando deixam de existir. O fluido vital
retorna para o fluido cósmico universal para depois compor, novamente fazer parte de outros corpos. Dá vitalidade a outros organismos. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, se o corpo está dilacerado, não vai ter, mesmo o fluido vital ali não vai conseguir recompor aquele organismo. E aí o ser se vai. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando dessa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer essa harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. E aí, como ensina ainda o nosso codificador na nota explicativa, pergunta 70 do Livro dos Espíritos, a quantidade de fluido vital nos seres orgânicos não é absoluta nem a mesma, variando entre espécies e entre indivíduos da mesma espécie. E a quantidade de fluido vital se esgota, tornando-se insuficiente para conservar a vida, podendo ser renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém, além de admitir que seja ele transmitido de indivíduo a outro, de modo a se prolongar a vida. Então, quando nós aplicamos o passe na casa espírita, né, nós estamos transmitindo esses fluidos vitais. Médios encarnados estão transmitindo essa força magnética, né? Esse fluido vital. Os espíritos, que são os magnetizadores, eles vão inocular naquele que está recebendo o passe os fluidos espirituais. Mas os desencarnados não têm mais o fluido vital. Então, precisa do fluido vital, ou seja, retirado de outros indivíduos da natureza, para que possa repor naquele fluido vital dos organismos vivos que estão ali. Ou seja, que estão encarnados, que têm fluido vital e que precisam recompor. Alguns têm mais fluido vital, outros têm menos, né? Nós podemos repor esse fluido vital através da alimentação, através do descanso, de estarmos bem, né? Isso tudo vai repondo esse fluido vital. Porém, alguns de nós têm um desgaste, às vezes estamos doentes, com uma situação, passando por situações difíceis e acabamos gastando muito mais essa energia que temos em nós. E aí precisamos fazer essa recomposição. E um outro ponto importante se destacar no contexto do estudo é que os termos morte e desencarnação, né, apesar de sua umbilical relação, não são sinônimos e nem ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, tem um livro muito interessante, Temas da Vida e da Morte, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, e ele tem um capítulo que fala morte e desencarnação. E ele fala, a morte é a cessação da vida no organismo físico. Ponto, né? E a desencarnação? A desencarnação é se retirar do corpo físico, é se retirar da matéria, é conseguir libertar-se da vida material. Então, ela é diferente. Ocorre, às vezes, em momentos bem diferentes. Apesar de a gente usar na doutrina espírita como um fenômeno de com a mesma simbologia, mas ela não é. Eles não são sinônimos, né? Na verdade, nós levamos a vida inteira aprendendo a desencarnar, a desapegar da matéria. E, muitas vezes, ainda não conseguimos com a morte do corpo físico. Muitos de nós ainda retornam para os seus lares, muitos de nós ainda estão presos aos seus entes queridos, não se deixando retornar para o plano espiritual de uma melhor forma.
né? Então, tudo isso é necessário a gente ir aprendendo a nos desapegar da matéria, a nos desapegar de tudo que nos envolve quando estamos aqui, né? Para que nós possamos ter a liberdade de voltar ao plano espiritual como espíritos que somos. E aí, né, enquanto isso, vamos lá. Isso porque, enquanto a morte refere-se ao perecimento e ao esgotamento do corpo físico, né, cujas causas podem ser várias, a desencarnação é o rompimento do laço que prende a alma ao corpo, libertando o espírito, que poderá ocorrer de maneira mais lenta ou rápida, serena ou perturbada, a depender da história de cada um. Assim, pode-se dizer que a desencarnação decorre da morte, e não o contrário, sendo esclarecedora, então, a lição de Allan Kardec, em A Gênese, né, na página 182, quando ele fala no item 18, quando um espírito tem de encarnar no corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo que se forma. É por isso que se diz que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa forma, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, a união é completa, e então nasce o ser para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desagregação do corpo. Mantida até então por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e o espírito é restituído à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Olha que coisa interessante. Esta é que determina a partida do espírito. Assim, em termos de conclusão, temos que a vida, entendida como existência do espírito, é eterna. Porém, a vida do corpo orgânico é limitada e o seu esgotamento, que pode se dar por causas diversas, acarreta a morte, tendo como reflexo a desencarnação, que será mais rápida ou demorada, serena ou perturbada, a depender da maneira como nós tivermos utilizado o nosso livre-arbítrio e de como tivermos aproveitado a bendita oportunidade da reencarnação. Mas o que nós temos que ter a consciência, né, e a certeza, e isso é extremamente consolador, que ao sair do corpo físico, ao libertarmos-nos do corpo carnal, que ainda é uma prisão para nós espíritos, porque limita a atuação de nós espíritos, né? Nós, ao nos libertarmos, então, através da morte do corpo físico, nós continuaremos vivos. A vida sem o corpo físico prossegue, né? Por isso que a vida é uma só que estamos em planos diferentes. Isso é extremamente consolador quando a doutrina espírita nos coloca isso. Continuaremos a existir. O que precisamos trabalhar em nós é como vamos querer existir, né? Como nós vamos dar prosseguimento à nossa existência. Então, muitas vezes, nós estamos enlutados, mas que possamos entender que nossos entes queridos voltaram para a pátria espiritual antes de nós. Mas que, quem sabe, um dia poderemos nos reencontrar, né? E aí, como é que é vista aqui
a vida no plano espiritual, né? E no túmulo de Kardec, em Paris, na França, há uma belíssima frase que quer dizer: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então é assim que nós vamos, nascer, morrer, renascer, ou seja, retornar ao corpo físico ainda e progredir sem cessar. Estamos, portanto, encarnando e reencarnando, né, durante tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso progresso, para que possamos crescer, para que possamos realmente evoluir como espíritos que somos. Nós temos toda uma trajetória de caminhada a ser feita, passando pelos diversos mundos, né, materiais, os tipos de mundos, categorias diferentes de acordo com a nossa evolução. Estamos hoje no mundo Terra, nosso planeta, que nos acolhe como uma mãe amorosa para nos dar a oportunidade de crescimento. Um mundo que ainda está em provas e expiações, passando para a regeneração, porque nós, espíritos que os compomos, que fazemos parte desse mundo, ainda não estamos no processo de regeneração. Todos nós. Então, conforme nós vamos crescendo, nós vamos realmente ser espíritos regenerados e aí nós vamos formar esse mundo de regeneração. Essa é a oportunidade que Deus dá para todos nós. Então, isso é extremamente consolador e fortifica todos nós. Agora, nada vai ser ganho por acaso. São conquistas nossas. Nós é que vamos ter que crescer, que evoluir, nós que vamos ter que trabalhar as nossas qualidades para que possamos chegar a um momento de realmente de crescimento, de sermos espíritos plenos, né? Essa é a trajetória. O que está determinado para todos nós é esse crescimento. É que nós vamos chegar a um ponto de sermos espíritos bem melhores. A nossa plenitude, né? Como diz Joana de Ângeles. E muitas vezes nós ficamos impressionados com a morte, né? Ficamos tristes, desconsolados muitas vezes. A saudade, né? Porque a gente sabe que aqueles que a gente ama, a gente sente saudade. Mas Kardec coloca nas suas obras que devemos dar graças a Deus porque os companheiros estão se libertando e retornando para o plano espiritual. Que o nosso amor não desfaz com a morte do corpo físico. Simplesmente transfere de lugar, né? Nossos entes queridos hoje estão aqui conosco, amanhã podem não estar, ou podemos nós não estar com eles, porque retornamos ao plano espiritual. E é esse trabalho que nós vamos nos preparar, né? Lembrando que nós estamos aqui aprendendo a desencarnar, não só a morrer, mas a desencarnar. Para a gente entender que nós vamos continuar o nosso processo evolutivo também na espiritualidade. Porém, muitas coisas precisam ser, muitas vezes, situações precisam ser esquecidas por um tempo, ficarem latentes em nossas memórias, para que nós possamos o quê? Retornar e começar de novo. E esse é o reencarne, né? Retornar para o plano material e começar uma nova existência, num novo corpo físico, oportunidade de melhoras, né? Oportunidades de aprendizados, oportunidades de crescimento. Então, a nossa existência é temporária aqui no planeta, no plano físico, porque o nosso corpo, como a gente estudou desde aqui o início, né, falando sobre a morte, o nosso corpo físico, ele extingue. Os nossos órgãos se desfazem. Então, precisam, né, precisam ser novamente reconstituídos para um novo corpo. Mas o espírito continua a existir fora do corpo físico.
Então, isso é que é para nós o grande aprendizado, a imortalidade da alma. E esse é um dos aspectos básicos da nossa doutrina. Entendeu? Então, assim, é claro que, né, que cada um de nós tem os seus momentos, o seu momento de luto. Nenhum de nós pode julgar o outro por isso, né? Mas nós precisamos entender que é um processo também passageiro, porque nós continuamos realmente a existir. E aí nós estamos aqui melhorando a nossa vibração, né, a nossa frequência vibracional, para que nós possamos ser atraídos para mundos na espiritualidade, mundos que condizentes com nossa frequência vibracional. Por isso que nós precisamos aprender a agir no bem para que nós estejamos bem aonde quer que estejamos. Né? É como a gente diz, né, do céu e inferno, ele está dentro de nós. É construção nossa. É estado vibracional, é estado de consciência. Nós podemos estar em um mundo, aqui no planeta mesmo, encarnados, e nós podemos estar num desequilíbrio tão grande que nós estamos no nosso inferno interior. Ou podemos estar no nosso céu, quando a gente tem paz na consciência, dever cumprido, né? Nós estamos aí no nosso céu. Mas, então, para isso, nós levamos as nossas existências terrenas ou materiais para ir construindo esse mundo íntimo, um mundo íntimo melhor. Isso é tarefa nossa. Não cabe a mais ninguém. Então, nós vamos, assim, dando prosseguimento ao nosso crescimento, seja ele no plano físico, seja no plano material. E o processo de luto de cada um, de cada indivíduo, né, ele reage da maneira, né, cada um, a separação e a perda. Para uns pode ser muito doloroso e complexo de lidar. E para outros pode ser um pouco menos difícil, né? A saudade, a tristeza. Então a gente passa por uma série de situações até que a gente descobre que somos espíritos imortais. E aí a gente passa a ter quando a gente passa a ter essa visão, e isso é difícil, hein, gente? Mesmo estando na doutrina espírita, né? É difícil da gente, a gente está trabalhando isso dentro de nós, para que a gente aprenda, né, a conseguir liberar o outro, para que ele possa continuar o seu progresso. E também nós possamos, enquanto não nos reencontramos, continuar o nosso progresso. E assim nós vamos realmente aprendendo a crescer, né, como espíritos imortais que somos. Então é sempre muito consolador, né, que a gente entenda que a vida e a morte fazem parte, é um ciclo, né, que faz parte de toda a nossa vida. Todos nós sabemos que ao nascermos nós vamos um dia morrer. O corpo físico vai morrer, mas o espírito é imortal, continuará a sua caminhada. Em momentos diferentes, em situações diferentes, mas continuará a sua caminhada. O que nós precisamos é aprender a viver bem, seja onde for que estejamos, que aprendamos a construir paz e harmonia, equilíbrio em nosso interior. E assim, nós agradecemos por esses momentos. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho dos irmãos para com todos nós. Vamos, então, encerrando e agradecendo a todos, agradecendo ao Grupo Espírita Amadeu Ferretti, todos os trabalhadores queridos ao nosso coração, por estarmos aqui reunidos nesse momento. E, então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, mantendo elevados nossos pensamentos no bem. Amado Mestre Jesus, muito obrigada por esses momentos em que estamos aqui reunidos em seu nome. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pelas oportunidades benditas de crescimento, de aprimoramento, de reajustamento de todos nós. Que possamos a cada instante ir melhorando
as nossas atitudes do passado, deixando para trás aquelas infelicidades que construímos e reconstruindo de uma forma melhor a nossa existência, colaborando para o crescimento dos nossos irmãos também. E possamos aprender a amar, hoje e sempre, a nós e ao nosso próximo, a todos que estão ao nosso redor, aqueles que nem conhecemos. E assim, Senhor, nós te agradecemos por esse estudo, agradecemos pelas oportunidades benditas e que possamos, então, estar bem aonde quer que estejamos. Muito obrigada por tudo, graças a Deus. Muito obrigada a todos, muito obrigada, casa, pelo convite. E que assim seja, estejamos sempre com Jesus. Muito obrigada. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!